Mas, Stephanie, você conseguiu vencer a depressão? Sim, eu consegui vencer a depressão e eu vou contar tudo pra você sobre como foi que eu venci a depressão, como foi o meu processo. Eu espero que vocês fiquem até o final desse vídeo e que vocês consigam compreender tudo o que aconteceu comigo. Bora começar o vídeo? Bom dia, queridos! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E bora começar mais um vídeo, né, amores? Dessa vez não vamos ter tutoriais, não vamos ter dicas de moda, nem de skincare. Vamos falar sobre algo muito sério, que é a depressão. Eu tive depressão por 5 anos, foram momentos muito difíceis. E eu tô aqui pra tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Eu pensei muito, né? Era um propósito começar com o canal contando já a história, mas eu preferi esperar um pouco, trabalhar mais o assunto, entender mais o que eu precisaria abordar. Eu não posso trazer para vocês mais uma experiência sobre como é passar pela depressão. Vocês já têm noção do que é isso. Mas muitos querem saber qual que é a saída. Eu acredito muito na medicina. Eu acredito que a psicologia e a psiquiatria, elas podem e vão ajudar muito você nesse processo. Se encontrar, né, no seu caminho. Mas eu acredito que a fé, ela ajuda muito. E o que me ajudou a sair desse buraco, desse poço sem fim, foi a fé em Deus. Você pode desacreditar, você pode duvidar, porque quem convivia comigo e passou pelo processo de cura viu o quanto isso é verdade, porque eu já não existia mais, gente. Eu não tinha expectativa nenhuma de vida, eu não tinha esperança, eu não via graça na vida, eu me reencontrei. Stephanie, então as coisas voltaram a ser como eram antes de você desenvolver a depressão? Não, elas estão muito melhores. A minha mente, ela amadureceu nesse processo, né? Mas eu vou falar para vocês um pouco sobre isso mais pra frente. Se você que está assistindo tem depressão, passa por uma depressão, a única pessoa que tem a responsabilidade de decidir ter uma mente saudável é você. Depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de vergonha na cara. Depressão não é falta do que fazer. Depressão, gente, ela vem por vários motivos. Por questões psicológicas, por pessoas que lutaram por muito tempo sozinhas, por serem fortes por muito tempo sozinhas. A depressão, ela vem porque você está passando por algum problema, por exemplo, uma doença, uma perda, alguma dificuldade. Ela pode se desenvolver por uma série de motivos, e eu vou contar como que a minha se desenvolveu. Uma coisinha pequenininha assim, desse tamanho, pode virar um problemão gigante. E se você convive com uma pessoa que tem depressão, por favor, ajude ela. Você não é o responsável pela cura dela, mas você vai ajudar muito. Mesmo quando ela pedir para você se distanciar, permaneça, porque ela precisa muito da sua ajuda. É uma coisa que eu penso, o ser humano, ele tem o poder de machucar muito as pessoas, ele tem o poder de ferir a alma. Mas a cura é só Deus quem pode dar na alma. Como foi que eu desenvolvi depressão? Precisei fazer uma cirurgia em 2014, depois de 3 meses que meu filho nasceu. Foi uma cirurgia simples de retirada de vesícula. Eu tinha ficado com dor 3 meses e ninguém descobriu o que eu tinha. Passei por vários médicos até que um médico residente descobriu que era vesícula. Eu descobri numa quarta-feira, na terça ou quarta-feira da semana seguinte, eu operei. Simples, era a solução de um problema que vinha me perseguindo e me prendendo por 3 meses. Fui internada para retirada da vesícula. Entrei, claro, nervosa, Miguelzinho pequenininho, bebezinho, 3 meses de vida. Eu morrendo de medo de ficar longe dele, mas fui tranquila porque sabia que a cirurgia seria de boa. Eu lembro que na hora que eu recebi alta me colocaram numa cadeira de rodas e eu fui saindo do hospital e foi me dando uma sensação horrível e na minha cabeça eu pensava assim: eu tô longe muito tempo do meu filho, tô com saudade dele, deve ser isso ou devem ser os remédios. O Renan me colocou no carro e eu despenquei. Ele falou assim: por que você tá chorando? Eu falei: eu não sei por que eu tô chorando, acho que é porque eu vi muita gente triste dentro do hospital. E eu pensei que quando eu chegasse em casa eu visse o meu filho e ia melhorar. Eu falei: deve ser saudade. Cheguei em casa, eu olhei pra ele e eu não senti nada. Eu não senti amor, eu não senti saudade, eu não sentia nada. E eu pensei assim: eu acho que são as sensações do pós-operatório, então eu vou tentar dormir. Alguma coisa dentro de mim tava acelerada, sabe? Uma sensação, umas coisas estranhas, tava muito acelerada. Sensação de ansiedade, de que estou atrasada. E foi quando veio o primeiro pensamento.
Pra que eu vou dormir? Pra que eu quero ficar com meu filho? Pra que eu quero ir pra minha casa? Qual que é a necessidade de tudo isso? Por quê? Pra quê? Não tem motivo. E pra quem não me conhece, eu sempre fui muito tagarela, saltitante, falante, comunicativa. E eu sentia que alguma coisa estava me envolvendo, sabe? Começando a me prender, mas eu tinha pra mim que isso ia passar em algumas semanas, no máximo. Passou uma semana e nada. Eu lembro que num domingo, eu tinha acabado de dar mamar pro meu filho, ele pra dormir no carrinho. Eu tava deitada no sofá, meu marido tava deitado no tapete, na sala do lado, meu filho no carrinho. E eu parei, olhei pro teto e pensei, o que eu tô fazendo aqui? E eu corri pro banheiro, olhei pro espelho e eu falei assim, você não é assim, Stephanie. Coloquei na minha cabeça que no máximo, no mês seguinte ia passar. E não passou. As sensações foram piorando, piorando. E eu não queria assumir que eu tava com sintomas de depressão. Eu não queria procurar nenhum tratamento, nenhum médico. Procurei a ajuda de uma amiga, que é pastora. Eu falei, tem alguma coisa de errado, eu não tô bem. Ela falou assim, Stephanie, depressão não é falta de Deus. Tira isso da sua cabeça. O diabo, ele é oportunista sim, mas não é falta de Deus. Calma, é uma fase que você está passando. Isso começou em 2014. Até 2018, eu tive mais altos do que baixos. Eu conseguia viver, eu conseguia trabalhar, eu conseguia conversar, viajar, passear, falar, interagir com pessoas. Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Então, às vezes eu enjoo e eu preciso ir pro hospital tomar algum remédio. E às vezes os remédios que eles me dão me fazem muito mal. E despertam em mim as sensações da depressão. Em 2018 eu fui para um parque aquático e eu tive um problema de desidratação. Precisei correr pro hospital no dia seguinte. Gente, eu tenho consciência de que tem medicamentos que não me fazem bem, então eu fujo deles porque eu quero ficar bem. Vou dar um exemplo. Buscopan não posso tomar, paracetamol não posso tomar, Dramin, Tramal. E na hora de dar a alta, uma médica me deu alta e receitou um remédio pro estômago. Falou assim, olha, toma esse remédio quando você chegar na sua casa se você se sentir mal. Esse remédio mexeu comigo de uma maneira e eu falei assim, bom, vai passar. O problema é que não passou. Então, em outubro de 2018, virou uma chave e não conseguia mais ser a mesma pessoa. Eu não tinha um único dia que eu estava bem. Eu poderia acordar bem, mas no decorrer do dia alguma coisa acontecia e eu ficava mal. Tinha na minha cabeça que eu tinha depressão por conta do meu peso. Eu achava que o fato de eu estar acima do meu peso era um fator que tava me deixando ruim. Eu acho que é o meu peso, então eu vou procurar uma endocrinologista e ela vai me passar um remédio, eu vou emagrecer e vou ser feliz pro resto da minha vida. Essa endócrino também era psiquiatra e ela me receitou um remédio que no começo, minha filha, era a pílula da felicidade. Eu fiquei bem, pelo menos por um mês. Depois desse um mês, o remédio parou de fazer efeito. Eu, quando entrava em crise, eu não conseguia me comunicar. Eu meio que entrava numa bolha e eu não conseguia sair dessa bolha e ninguém conseguia entrar nessa bolha. O marido falou assim, Stephanie, você precisa procurar um médico. Gente, meu marido, ele me ajudou muito. Ele foi meu braço direito, foi meu braço esquerdo. Ele agia por mim porque eu não tinha essa condição de decidir coisas simples. Eu perdi prazeres da minha vida, como por exemplo, sair para jantar, ir na casa de amigos. Viajar é uma coisa que a gente ama, a gente tem paixão por viajar. E eu entrava em pânico cada vez que a gente precisava viajar. Eu tinha medo do avião cair, eu tinha medo do meu filho morrer, eu tinha medo de alguém sequestrar ele. E eu fui procurar a ajuda de um psiquiatra e ele me receitou um remédio e pediu para casar com o remédio que eu tomava antes. Fez muito mal, eu achei que eu ia me matar, porque era a sensação da depressão piorou muito com os medicamentos. Procurei outro médico, ele pediu para diminuir a dose, não deu certo. Trocou o remédio, não deu certo. Toma calmante, Stephanie. Calmante, minha filha, fazia eu pular pelas paredes. E foram meses nesse processo de tentar achar um remédio que faria efeito para mim. Nenhum remédio deu certo, nenhuma dosagem deu certo. Aí bateu o desespero. Me lembro de ter chegado em casa sozinha um dia depois do trabalho. Eu falei assim, ou eu morro ou eu morro. Aí eu caí na besteira de fazer pesquisas na internet sobre como sobreviver à depressão. Eu só ouvi experiências ruins que me colocaram ainda mais para baixo. E eu falei, bom, eu estou sentenciada ou a viver uma vida inteira assim, num luto constante, num sentimento de vazio eterno,
ou eu vou morrer. E, enfim, passaram-se uns dias, eu estava muito mal mesmo, com crises constantes. Estava dias sem dormir, ou mais de 12, 13, 14 horas dormindo constante, não comia, às vezes comia demais. Eu era uma pessoa inconstante. E eu cresci num lar cristão, eu recebi princípios cristãos. A única coisa que me manteve viva, que me impossibilitou de cometer o suicídio, foi a minha fé em Deus. E a gente estava sem ir em nenhuma igreja há mais de 3 anos, né? Um dia, meu marido ele falou assim, a gente precisa ir para uma igreja. E eu pensei assim, é a última chance que eu tenho. Porque se eu for para uma igreja e Deus não me curar, não tem mais o que fazer. E aí foram meses tentando ir em igrejas, eu não conseguia sair de casa, até que a gente um dia escolheu uma igreja e falou, vamos conhecer? Vamos tentar ir? Vamos. Pausa pro que eu vou falar agora, tá? Eu vou contar o que aconteceu comigo. Se você acredita ou não faz diferença pra mim, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei durante 5 anos, eu sei o que eu passei entre o ano de 2018 e 2019, que foram crises todos os dias, eu sei. E eu quero te falar uma coisa muito importante. Não é propósito de Deus que você viva assim, tá? Propósito de Deus é que você viva uma vida, e vida com abundância, como diz na palavra dele. Mas a Bíblia também fala que no mundo a gente vai ter aflições, mas que é pra gente ter fé, ter bom ânimo, que se Jesus, se Deus, o Deus encarnado, sofreu aflições, nós também sofreríamos, mas que nós venceríamos como ele venceu. E, enfim, nós estávamos nos arrumando. Gente, eu moro nessa casa há 3 anos, nunca acabou a energia aqui. Eram 5, 5 e meia, mais ou menos, acabou a energia. E o nosso portão, ele tem trava elétrica. Como é que a gente ia destravar o portão pra gente tirar o carro da garagem? Eu falei, pronto, não é pra gente ir pra essa igreja. O marido virou pra você vai sim. Continua se arrumando, liga a luz do seu celular, fica na frente do seu espelho, você se arruma, que a gente vai pra igreja de um jeito ou de outro. Eu me arrumei, estava sentado na cama no escuro, do nada voltou a luz. Ele falou assim, pronto, vamos pra igreja. Eu não sei no que você acredita, mas eu senti uma presença me envolvendo, uma coisa tão forte me envolvendo. Era como se eu estivesse sendo recepcionada. Imagina que você chega num lugar e você sabe que você é bem-vindo e você se sente bem naquele lugar. Antes de eu voltar pra igreja, eu voltei a ouvir hinos, que faziam anos que eu não ouvia hinos. Toda vez que eu entrava em crise, eu colocava esse hino pra tocar. E esse hino do Morada, ele fez toda a diferença pra mim. Que fala que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. E eu falava assim, Senhor, tem que ter um propósito pra isso. A Bíblia diz que não cai a folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Stephanie, você acredita então que era da vontade de Deus que você passasse por isso? Eu acho que a vontade de Deus é diferente da permissão de Deus, sabe? Como, por exemplo, aconteceu com Jó. Jó era um servo, ele era fiel a Deus, ele cumpria com tudo aquilo que Deus pedia para ele, mas ainda assim ele precisou ser provado por Deus? Não, porque Deus a ninguém prova. A Bíblia ela fala isso, que Deus não prova a ninguém. Mas o diabo ele queria tirar prova da fidelidade do coração de Jó. E hoje eu consigo olhar para trás e entender tudo que eu passei. Não era da vontade de Deus, mas foi uma permissão de Deus que eu passasse por isso para que eu pudesse ajudar outras pessoas. E agora eu vou voltar à questão do culto. Tá. E começou o louvor, o primeiro hino que eles ministraram. Vocês creiam, vocês não creiam, foi esse. Stephanie, mas é um hino que tá na modinha, todas as igrejas estão cantando. Sim, mas depois que eles ministraram esse hino esse dia, eu continuei indo na igreja e no período de 3 meses eles não ministraram mais. Então vai por mim, não é modinha não, tá? Eu creio em um propósito muito maior de Deus. Que o primeiro dia que a gente foi na igreja, né, tem o costume de convidar os visitantes a irem lá na frente e os pastores entregam uma palavra,
uma palavra de boas-vindas, né? Eu não conhecia os pastores, eu nunca os tinha visto na minha vida. Muitas pessoas sabiam sobre o que eu passava na questão psicológica da depressão. Eu não externava tanto para as pessoas, mas as pessoas que conviviam mesmo comigo sabiam. Eu não chegava na internet e falava assim, eu tenho depressão. E nós fomos convidados aí na frente junto com outras pessoas. Gente, ela poderia falar sobre qualquer coisa, mas ela pregou uma palavra de 3 minutos sobre depressão e ansiedade. Eu lembro que eu fiquei assim, ó. E há muito tempo eu não via aquilo, eu não via Deus falar comigo de uma maneira tão objetiva. Eu senti um cuidado e um amor da parte de Deus. Eu não sei no que você acredita, mas eu estava a primeira vez numa igreja com pastores que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela me chamou junto com outras pessoas que estavam lá e ela pregou sobre depressão e ansiedade, falou sobre coisas que eu tinha vivido durante a semana e ela não me conhecia antes. E isso foi só uma parte. Começou com louvor, depois veio a pregação de boas-vindas, depois veio a palavra, depois veio muita coisa e tudo começou a fazer sentido pra mim. Aquela semana, por incrível que pareça, depois de mais de um ano em crise, eu passei bem. Chegou na hora do culto, né? Começou a pregação. E a pregação, gente, ela foi praticamente sobre vida financeira. E eu não sei o que aconteceu, que no meio do culto começou a virar a chavinha na minha... E eu desabei no meio de um culto, praticamente com uma pregação de vida financeira, né? Eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu tinha na minha cabeça uma ideia de que eu ia voltar para a igreja e Deus ia mandar alguém colocar a mão na minha cabeça e orar por mim. E se você é crente, você sabe do que eu tô falando. Eu conheci um Deus diferente. Um Deus que trabalha no silêncio. Um Deus que não faz alvoroço. Um Deus que trabalha de dentro para fora. Eu saí, eu andava na calçada até chegar no carro e as lágrimas elas iam caindo. E eu lembro que eu entrei no carro e eu chorava muito. Eu não sei nem te explicar, mas alguma coisa falou assim pra mim. Alguma coisa não, né, meu bem? Agora eu sei que é Deus. Mas falou assim: eu posso e eu vou te curar, mas eu não vou enquanto você não aprender a depender de mim. E na hora eu falei assim, eu tô louca. E aquilo ficou martelando na minha mente durante a semana inteira. Eu passei a semana muito bem. E eu falei assim, alguma coisa está acontecendo comigo. Eu não ficava bem assim há muito tempo. Chegou o domingo, nós fomos de novo à igreja. Isso foi no 3º domingo que nós voltamos a frequentar uma igreja. E houve um momento de louvor. E quando o pastor subiu, ele não parava de orar. E ele pediu para apagar as luzes da igreja. E ele começou a fazer uma ministração de cura. Acredita se você quiser. Ele parou de orar e eu senti o meu corpo, assim, como se alguma coisa estivesse saindo de dentro de mim. Sabe, como se alguma coisa estivesse sendo tirada de dentro de mim. E ele pregou exatamente assim, que quando nós contemplamos a Deus e a grandeza dele, nós não precisamos das coisas que ele faz para nós, porque a presença dele já é suficiente. Que aquilo que ele pode fazer para mim perde todo o sentido, porque o que realmente importa é o ele estar comigo. Eu não tinha contado pra ninguém sobre isso. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça a semana inteira achando que era loucura minha. E Deus veio e testificou através da palavra e que eu só seria curada se eu entendesse a minha dependência em Deus. Eu vou enfatizar isso. A depressão não é a ausência de Deus. Não significa que você não tem Deus na sua vida, tá, meu amor? Significa que tem alguma coisa de errado aí dentro e na tua alma só Deus toca. Os remédios ajudam, a psicologia, a psiquiatria, a medicina ajuda e ajuda muito, muito. Eu não tô falando pra você deixar de fazer o seu tratamento, não. Eu tô falando que no meu caso eu tentei os tratamentos e não fizeram efeito. A única coisa que me salvou foi Deus. A semana inteira com isso, não pode ser acaso. Assim como não foi por acaso quando eu vim à igreja e ela pregou sobre depressão e ansiedade, porque eu saí de um culto praticamente pregado para a vida financeira e eu saí em crise e o Senhor falou para mim que só ia me curar se eu dependesse do Senhor, se eu aprendesse a depender do Senhor na minha vida. E eu lembro que a minha oração aquele dia foi o seguinte, eu falei, Senhor, eu preciso muito ser curada, mas se for para ser curada e sair da sua presença de novo, eu prefiro ficar doente a minha vida inteira, porque eu vou entender o quanto eu dependo do Senhor, que a minha cura só depende do Senhor. Você acredita ou não? Depois daquele domingo,
eu nunca mais tive crise. Stephanie, você tá falando que você não teve. Eu não tive. Eu não tive mais crises. Eu tive o medo das crises voltarem, que nem aconteceu com Pedro, que Jesus chamou para andar sobre as águas com ele. Mas o que fez Pedro afundar? O medo. O medo, gente, é uma chave na nossa alma, na nossa mente. E é uma chave traiçoeira. Eu tive medo de voltar a ter crises, mais crises. Depois desse terceiro domingo, eu nunca mais tive. Porque eu tentei, gente, eu tentei. Eu passei por psicólogo, eu passei por psiquiatras, eu tentei fazer tratamentos, aleatórios, meditação. Resolveu nada, meu amor. A coisa aconteceu quando eu entendi que a cura tinha que vir daqui de dentro. Outra coisa que é importante eu falar: se perdoe, perdoe as pessoas que estão à sua volta, ninguém é perfeito. Uma coisa que foi muito importante pra mim, entender que ninguém é perfeito, muito menos eu. Eu não preciso ser forte o tempo inteiro, eu não preciso ser competente o tempo inteiro, eu não preciso acertar o tempo inteiro. Então olhe para trás, veja onde você errou, volta lá, organiza a sua mente e começa a viver. Se perdoe, perdoe quem te fez mal, perdoe quem te machucou, deixa o passado para trás. Olhe para trás e aprenda com o passado, mas não se prenda nele. O passado não te leva para lugar nenhum, ele molda a tua existência, ele faz parte da tua existência, não dá para apagar o passado, mas dá para aprender com ele. Se você errou para você mesma, olhe para os seus erros e tente ser melhor para você. Se alguém errou com você, seja uma pessoa melhor para as outras pessoas e não faça o mesmo. Gente, a depressão é uma série de coisas, eu acho que o espiritual está ligado sim, mas não é só o espiritual. Procure ajuda médica, procure ajuda psiquiátrica. E tenha uma fé, sabe? Eu acredito que tudo fica melhor com Deus. Existe vida longe de Deus. A Bíblia fala que quando a gente encontra a vida, então a gente a perde. Mas quando a gente perde a vida por amor de Deus, então a gente a encontra. Perdi nos meus medos, eu me perdi na minha existência, mas eu me encontrei totalmente na presença de Deus. Acredito que no futuro eu possa ter crises, acredito. Mas eu me apego a Deus. E eu sei que quando eu olho para o meu passado, eu só consegui permanecer viva, consegui aguentar um dia após o outro, porque Deus estava lá. Mesmo que eu não aceitasse, eu só estava lá porque Deus me pegou no colo e me carregou. Eu sei que o que eu vou falar é um pouco hipócrita, porque eu, quando entrava em crise, eu não queria saber de nada. Mas a Bíblia fala pra gente se alegrar nas nossas tribulações. Agora que você está passando em crise, você não vai se alegrar. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo um propósito, sabe, lindo da parte de Deus. Nas minhas tribulações, nas minhas dores, na minha terra seca, eu vi florescer um jardim lindo. Eu vejo Deus regando todos os dias no meu jardim. E eu vejo florescer numa terra seca, numa terra infértil, num coração que não tinha esperança. Deus tem plantado, Deus tem regado com o amor dele a minha vida. Como cristã, eu quero falar uma coisa para você. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos e os planos dele são mais nobres. Agora você não vai entender, mas a perfeição do propósito de Deus um dia vai fazer todo o sentido para você. Entenda que você é forte, você é corajoso. A depressão não é para pessoas fracas. Se você está passando por esse deserto, entenda, você é forte demais. Eu sei como é passar por isso. E a gente pode estar rodeado de pessoas que a gente ainda vai se sentir sozinho. Mas fica tranquilo, que Deus está trabalhando no silêncio. Deus não é escandaloso. Ele não vai chegar na tua vida e vai fazer um escândalo. Deus, ele vai trabalhar no silêncio. Esteja atento ao agir dele. Eu espero que você fique bem, tá? Essa luta é para ser vencida e eu tenho certeza que você vai ser capaz de vencer. Não desiste não, tá? Eu consegui. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Eu sei que às vezes você olha para as pessoas e fala assim, por que eu quero viver? Por que elas estão sorrindo? Por que elas estão assim? Ai, que besteira, mas fica tranquilo. Você vai conseguir. E você vai ter de novo o prazer de viver, de existir, de conviver com pessoas, de conversar, de sorrir. E você vai contar para todo mundo o que aconteceu com você. E assim como eu estou sendo usada para te dar esse ânimo, para falar que você vai vencer, você vai falar para outras pessoas também. Você é essa pessoa que está passando por esse processo, eu espero que tenha te ajudado. Se você conhece alguém e acha que esse vídeo vai ajudar essa pessoa, compartilha com ela, tá bom? Eu honestamente não tô me importando com likes, com visualizações, porque se uma pessoa visualizar e essa pessoa for ajudada de alguma forma, eu alcancei o meu objetivo,
tá? E Deus também. Eu espero que todos fiquem bem, que Deus os abençoe e um beijo. Sejam fortes, viu? E corajosos, vocês vão vencer.